A minha convidada de hoje faz uma moda étnica, educativa, que valoriza a identidade brasileira. Ela assina figurino de artistas como João Donato, Thaís Araújo, Tereza Cristina e muitos outros. É autora dos livros O Africano que Existe em Nós Brasileiros, Moda e Design Brasileiro, e Quintal Étnico, Cores e Vibrações Afro-Brasileira. E ainda vestiu personagens de alguns dos principais programas da TV brasileira, como Mr. Brau, Super Bonita e A Grande Família. Eu vou conversar com a designer de moda, Júlia Vidal. Júlia, obrigado por ter vindo, prazer enorme te receber aqui. E o que é uma moda educativa? Bom, obrigada pelo convite. É muito bom a gente poder dialogar aqui, com certeza esse é um espaço muito interessante. Bom, a moda educativa porque eu, na verdade, não sou uma profissional formada na moda, né? Eu venho do design gráfico e da história e encontrei na moda uma forma de expressão. Então, essa expressão tem toda uma troca, uma comunicação e vai trabalhar principalmente a identidade brasileira. Então, ela se forma com esse propósito de dialogar, né? De buscar um diálogo com a sociedade, buscar um diálogo com o indivíduo, né? Um autoconhecimento desse indivíduo. E aí é nesse sentido que é educativa porque ela vai trazendo vários aspectos que não foram ainda apresentados, né? Novos olhares. Ou ignorados, né? Ou ignorados, silenciados. Exatamente. Né? E aí é nesse sentido da descoberta, né, que a própria educação, que a construção de cidadania vai acontecendo a partir, né, uma das minhas superfícies de contato, eu tenho explorado outras também, mas a moda é a principal delas. Agora, você tem formação de designer e escolheu a moda para se expressar. Você poderia ter escolhido qualquer outra área, porque o designer é muito amplo. Por que especificamente a moda? A moda vem por essa questão realmente da expressão, né? Quando a gente escolhe uma roupa, é como a gente vai se apresentar pro externo, né? Então, qual é o humor do dia, de que forma a gente se reconhece naquele momento, né? E o que a gente quer apresentar para o outro. É a leitura que a gente quer que os outros façam da gente, né? Exatamente, né? Tem essa primeira autoimagem que a gente constrói e aí é essa relação dessa autoimagem com o outro. Então, eu achei bem interessante a moda, quando você veste, eu busco sempre um despertar, né? Esse despertar dessa identidade que muitas vezes está muito silenciada no brasileiro, né? Parece que o brasileiro tem muita expressão, né? Tem muita estética para mostrar, mas esse processo é muito lento ainda, ele ainda está muito silenciado. Então, a moda, quando eu visto uma pessoa, ela começa com todo um trabalho, ela percebe, de repente, a partir de uma cor, a partir de uma estampa, aspectos, né, do físico dela que ela não tinha percebido, ela começa a mudar o cabelo, essa roupa ela vem com uma história, em que essa história ela é contada e que despertam outras reflexões. Então, é um início de uma conversa, assim, essa roupa. É o início de uma grande reflexão, né? E falando em reflexão, a gente se fala, né, muito em apropriação cultural e até um assunto bastante polêmico, como se toca nesse assunto. Branco pode usar turbante ou não pode usar isso ou aquilo. E, na verdade, acho que todo mundo pode usar o que quiser, mas o grande lance é entender o que é aquilo que você está usando, né? Da onde vem, o que significa. E acho que é meio por aí que você trabalha, né? Exatamente, exatamente. No mundo globalizado, essa relação interracial, ela acontece o tempo inteiro, né? E a apropriação, né? essa fusão de culturas, as transculturalidades, o multiculturalismo, ele é presente e ele é inevitável. E aí tem que ser bom também, né? Com certeza, exatamente. Né? Então, a questão da apropriação cultural é quando ela esvazia o significado, né? É quando a gente tem símbolos culturais que tem toda uma história e essa história
cultura não é difundida, né? A gente perde uma oportunidade de troca nesse contato inicial com uma outra cultura. Então, o problema é esse empobrecimento. Ela vem, né, essas várias culturas, elas se encontram justamente para que a gente se enriqueça como, né, como indivíduo, enfim, como ser humano, como sociedade. E aí, quando a gente perde essa possibilidade por uma apropriação que acontece de uma forma indevida, porque ela esvazia o significado, aí a gente perde uma oportunidade de enriquecer, né? Exatamente. Você estava me dizendo que você é uma mistura mesmo de negro, de índio e de europeu. Queria que você contasse aqui para quem está em casa como que você foi se descobrindo, né? Mulher negra, indígena, enfim, como é que foi isso? Verdade. Na verdade, ainda estou me descobrindo, né? Porque eu entendi que esse processo ele começa e acho que, enfim, acho não, com certeza até o final dessa vida ele vai continuar acontecendo e vão vir outras também. E eu comecei por eu achava que essa identidade estava muito forte, porque eu tinha, né, na minha família uma relação com a cultura afro-brasileira que foi despertada desde a minha infância com a minha família em Salvador, e eu queria trazer isso, essa reflexão e toda essa riqueza cultural para a minha sociedade, né? Eu, quando me formei como designer, eu pensei, né, de que forma eu posso contribuir. Então, eu tenho uma ferramenta que é o design e eu vou usar dessa ferramenta para dialogar e trazer a questão que são essas etnias que vieram da África para o Brasil e de que forma elas aconteceram aqui no Brasil. E aí, quando eu vou estudando isso, eu começo a buscar qual é a minha etnia, né? Qual é a minha história? E aí, na minha etnia, eu vou buscando, que aí na parte ainda, estava na parte materna, né? O que era de africano, o que era, né? De que parte, de que África é essa que a gente estava falando, de que parte de Europa é essa, né? Que etnias europeias, porque também europeu vieram várias etnias, né, para o Brasil. E aí, em um dado momento, eu fiquei 7 anos dedicada à moda afro-brasileira, e a essa descoberta, e aí quando eu me deparo, uma coisa que parecia óbvia, mas, enfim, eu não tinha me deparado ainda com a parte indígena da minha família, que tem uma parte que foi silenciada também na Bahia, que até hoje a gente ainda não conseguiu saber exatamente qual é a etnia, e aí eu encontro a etnia, a minha avó que veio de Marajó, e tudo que ela trouxe, né? E aí eu vou para o Pará e aí vou descobrindo também um pouco do indígena e a diversidade que a gente tem, né, de cultura indígena. É incrível. E foi assim uma grande descoberta, foi fascinante para você passar por esse momento? Está sendo fascinante, porque é isso, assim, o tempo inteiro, quando você acha que enfim, nem chego nessa possibilidade de achar que não tem alguma coisa mais para descobrir, mas eu estava trazendo isso para a sociedade e eu vi que eu fui presenteada com isso, né? Então, quanto mais eu vou buscando e vou conhecendo o meu próprio país, eu vou achando a minha história também, né? E isso é um legado, né, ancestral. São conexões que são feitas que não são, né, exatamente, não começam aqui. A gente teve uma coisa interessante que o meu pai, eu sempre brincava que ele sambava para trás. E aí nessa descoberta, né, de querer estar mais próxima da cultura indígena, do Pará especificamente, do carimbó, eu fui aprender várias formas de dançar esse carimbó. E aí teve um momento em que me falaram dessa questão que o samba era para trás, né, no Marajó, que se sambava para trás do Marajó. A minha avó não passou isso para conversei isso com meu pai, e ele falou que eu não tinha nenhum conhecimento sobre isso. Ele samba para trás, eu sambo para trás. Né? Você já veio no DNA, né? Né? Então, como que as coisas começam muito antes, né, do nosso início aqui. A falta desse entendimento, talvez, você diria que seria o maior prejuízo da moda brasileira? Sim. Sim, porque essa moda ela se constrói, a princípio, né, muito pela relação com a Europa, né, as referências que são buscadas até os dias de hoje, né, são a Europa. Ela se inicia no Brasil, todos os tecidos, todas as pessoas que, enfim, que tinham algum status, né?
eles traziam esses tecidos, né? Então, esses tecidos tinham que ser importados, não interessava o que pudesse ser produzido no Brasil. Se inibiu a produção também, né, de tecidos no Brasil. Enfim, mas essa moda brasileira, ela se inicia pelos indígenas e pelos africanos, porque eles que produziam aqui, né? Tudo que era europeu era importado, né? Então, mas eles tinham que se vestir. Eles tiveram, né, o indígena teve que adaptar a sua indumentária, porque estava com as suas referências étnicas, a sua pintura corporal, que era a sua roupa, mas aquilo era reconhecido como uma vergonha, e eles têm que se tapar, né? E aí vem as tangas, as várias tangas indígenas, que vão gerar a nossa maior expressão de moda, que é a moda praia, né? Então, quando a moda brasileira não compreende a sua história e não busca nessas referências, nessa primeira produção de moda que foi indígena e africana, e como que ela se mistura, porque essa moda afro-brasileira se constrói totalmente a partir da mistura, né? A integração de bordado inglês, do Richelieu, que veio da França. Então, todos esses símbolos que são muito fortes na moda afro, têm muitas referências europeias, né? Então, e isso é Brasil, né? Isso aconteceu aqui, né? Isso já é diferente do que se produziu na Europa, isso é diferente do que se produzia na África, isso é diferente do que o indígena tinha antes desse contato com os outros, né? Então, com as outras etnias. Então, a gente perder essa possibilidade, a gente continuar com um mercado que produz e que pensa, supostamente fala de uma identidade brasileira, sem olhar para o seu país. É minimizar o potencial, né? Exatamente. Potencial criativo, de mercado, né? Exatamente. Porque eu acredito muito que você se torna universal quando você é regional, né? Aí você se torna universal, porque aí você vai fazer com que as pessoas tenham interesse em conhecer aquilo e consumir aquilo que não está em todo lugar. Verdade. E esse contato, né, com o outro, com a diferença, né? O negro se compreende negro quando ele encontra o branco se compreende branco, enfim, na sua etnia, quando encontra o negro, né? O indígena se compreende indígena quando encontra, né, o negro e o branco. Então, essa é a riqueza, né? Esses encontros, né? E é como, a partir daquele encontro, qual é toda essa reflexão que faz você se entender como indivíduo, né? Então, enfim, isso é fundamental, né? Eu acho que essa reflexão é fundamental para que a moda brasileira comece a compreender toda a força e potencial da sua própria moda, né? E tudo que a moda afro-brasileira pode trazer para a moda brasileira. Perfeito. Gente, eu vou ter que fazer um pequeno intervalo, mas fique por aí, que é rapidinho. Como vocês viram, o papo, ó, tá bom, né?